Bem, meus amigos, estamos começando mais um Visão Agro Talk, né? E hoje o tema é super interessante. Hoje nós vamos falar sobre a vaca louca, né? E o Brasil, que é um dos maiores exportadores de carne do mundial, então a gente tem muito o que falar. Então a gente vai saber se realmente qual é o grau que está atingindo a vaca louca, se realmente vai prejudicar o mercado, se isso vai criar um problema, como que está isso no Brasil, se está controlado, tudo isso. E para falar disso, né? Antes de falar, deixa eu apresentar a nossa colega de trabalho que vai estar junto comigo conduzindo aqui, a minha amiga Adriana Dourado, a nossa jornalista da Visão Agro. Adriana, tudo bem contigo? Oi, Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já vai virar meme, né? Esse meu jeito de chegar aqui conversando. A gente nunca sabe quando o pessoal está nos ouvindo, mas nós agradecemos desde já mais essa oportunidade de estar conversando. E é um assunto que você sabe que eu sou suspeita, né? Que eu gosto muito. Então a conversa vai render. E é verdade. E você não está errada, porque quando a gente faz via internet, a gente pode estar no Japão, a gente pode estar na Austrália, a gente pode estar no Canadá, nos Estados Unidos, porque isso não tem fronteira. Então, o nosso bate-papo vai longe, porque nós temos brasileiros esparramados por este mundo afora, e muitos são amantes, né, do setor pecuário, e principalmente quando se fala da parte de inseminação artificial, porque o nosso convidado hoje atua muito nessa área. Mas antes, eu quero falar para vocês que o Visão AgriTalk é um oferecimento da Nova Smar. Nova Smar é uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse o portal smar.com/Brasil. Deixa eu só falar um pouquinho da CRV. Instalada em 1971 em Sertãozinho, região nordeste do estado de São Paulo, a CRV, com 50 anos no mercado, sendo controlada desde 1998 pela CRV, Cooperativa Internacional de Melhoramento Genético, com mais de 143 anos e pertencente a mais de 28 mil produtores holandês e Bélgica. Gente, então vamos começar a apresentar o nosso convidado. Tudo bem, Flávio Moraes? Flávio Moraes é gerente executivo de venda da CRV. Tudo bem, Flávio? Olá, pessoal. Olá, Alex. Olá, Adriana. Meus cumprimentos a todos que nos acompanham. E eu também gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar aqui com vocês e tentar dividir um pouco das informações que nós temos, das perspectivas do nosso mercado e como é que a gente pode estar contribuindo aí com todos os nossos amigos, clientes, enfim, com os pecuaristas do Brasil aí, levando as melhores soluções para que eles consigam produzir e produzir cada vez mais e com melhor qualidade para os nossos brasileiros, mundo afora e aqui dentro também. Agora sim, vamos falar com o Cassiano. E aí, Cassiano, tudo bem contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez, né? Vai depender, né, Adriana? Então, vamos lá, falar com o Flávio. E a vaca louca, até que ponto isso pode prejudicar o mercado da carne brasileira? Como vocês bem sabem, as nossas autoridades sanitárias no Brasil são extremamente competentes e todos nós envolvidos no agronegócio sabemos da nossa responsabilidade e o que nós precisamos fazer para produzir alimentos de uma maneira sustentável e com qualidade, sempre respeitando as normas nacionais e internacionais. Então, é claro que sempre que existe a possibilidade de algum evento atípico como esse afetar ou ocorrer dentro das nossas fronteiras, a gente pode sofrer grandes consequências, mas como a gente está acompanhando aí o desenrolar do assunto, as coisas estão sendo resolvidas, esclarecidas, e eu tenho certeza que em breve as coisas voltarão à normalidade e o fluxo normal, tanto no comércio interno quanto no comércio externo, será prontamente restabelecido, Alex. Só para continuar a pergunta, porque eu lembro que no passado, né, teve porque foi novidade no Brasil quando veio essa doença chamada vaca louca, né? A gente viu aí, principalmente no Mato Grosso, né, matando milhares e milhares de cabeças de boi. Então foi muito triste naquela oportunidade e a gente achou que agora tinha exterminado, já tinha acabado, estava vacinando, cuidando. E de repente, em plena pandemia, quando o mundo todo está preocupado com o Covid, está todo mundo procurando uma alternativa, mas o Brasil continuando produzindo o agro, né, soja, milho e carne, o mundo todo comprando a nossa carne, e de repente começa a aparecer um foco da vaca louca.
Isso, como que isso acontece? Mas desculpa, eu não sei, você não é veterinário, não sei, mas como que isso acontece? Você que vive aí no meio do pessoal aí, que você conhece um pouquinho. Como que surge isso? A minha especialidade, eu sou veterinário, mas a minha especialidade, eu não sou sanitarista, e o que eu tenho acompanhado, que esses 2 casos que aconteceram recentemente, é uma forma atípica da doença, relacionada, até onde eu li, com animais de idade avançada, e isso não compromete de sobremaneira as questões sanitárias e as regulamentações para exportação. É claro que sempre que há identificação de possíveis casos, de casos suspeitos, os órgãos responsáveis tomam todas as providências, remetem as notificações necessárias e todas as medidas que visam proteger a segurança dos consumidores desses produtos de origem animal têm que ser preservadas e levadas em consideração. E isso, até onde eu sei e acompanhei, foi feito também aqui no Brasil, nessas 2 últimas oportunidades aí que nós estamos acompanhando, e os nossos órgãos de fiscalizações, os profissionais especialistas, estão sempre à frente, atentos para garantir que o Brasil continue sendo aí um protagonista no papel de exportador de proteína animal para o mundo todo, e eu fico muito tranquilo, porque eu sei que nós temos excelentes profissionais atuando aqui no Brasil, nos órgãos públicos, nos órgãos de inspeção, e assim também no mercado privado, dentro da cadeia produtora de carne. Adriana. Ô, Flávio, o que muitas pessoas que não são da cadeia da pecuária, às vezes não conhecem, é todas as exigências que se passa para que um produto de alimento, né, possa sair do Brasil e ser exportado. Um deles, no caso da carne, é a rastreabilidade dos animais, né? Há um grande controle desde o nascimento desses animais até o abate, e o Brasil evoluiu muito. Inclusive, algumas propriedades têm controles de animais via satélite, né? Com antenas e com um trabalho sanitário muito sério. Como que você avalia, como um todo, a pecuária brasileira nas últimas 2 décadas, por exemplo? A gente evoluiu mesmo em termos de tecnologia e de melhoramento? Consideravelmente. A gente tem observado e percebido que a profissionalização, a tecnificação na pecuária brasileira, ela caminha a passos largos, e a gente consegue sim perceber que todos os nossos produtores envolvidos nessa cadeia produtiva estão buscando sempre se aperfeiçoar, buscando tecnologias que favoreçam a melhor produtividade, uma produção mais sustentável e um produto final com maior qualidade, que promova mais saúde para os seus consumidores, Adriano. Então, eu sou um fã da pecuária, eu sou um fã do agronegócio, e eu me sinto muito feliz por fazer parte desse meio, desse movimento, porque a gente consegue ver o esforço de todos os produtores rurais em poder respeitar as leis, respeitar as regras e adequar a sua produção às exigências dos mercados internacionais e nacionais também. Bom, agora eu quero ver se apresentar, né? Se eu consigo apresentar o Cassiano Pérez, né? Que ele é gerente de produto de corte Zebu, e agora espero que a nossa conexão esteja estabelecida. Tudo bem com você, Cassiano? Olá, Alex. Oi, Adriana, Flávio. Agora sim, conseguimos estabilizar a internet aqui. Estou pronto. Fala um pouquinho do que você está fazendo aí em Pernambuco. Eu estou aqui num grande parceiro nosso de genética, que é a Fazenda Vila Rica, família Pessoa de Queiroz, um cliente da CRV, talvez há mais de 20 anos, parceiro nosso, temos touros da Vila Rica no nosso portfólio que nós comercializamos sêmen, e amanhã vai ter um shopping de animais aqui, um shopping de genética, e aí nós estamos aqui representando a CRV hoje. O Alex bom, né? Ramos, você viu que coisa chique isso? Tem shopping de genética na pecuária? Filho, eu estou aprendendo muita coisa hoje, vou ficar sabendo de muita coisa, porque a gente só sabe olhar o boi no pasto e depois ver ele no açougue. Fora disso, a gente não sabe o caminho, né? É que eu falo, antigamente a gente via os bois, né? Era tudo criado no pasto, conduzido por comitiva. Hoje não, hoje você vê, o boi hoje ocupa menos espaço, e através do confinamento vai a melhoria de genética e a melhoria da qualidade da carne, né? O Cassiano sabe muito bem disso, e quando a gente estava comentando, respondendo a pergunta da Adriana em termos de
como evoluiu a pecuária nesses últimos 20 anos aí, a gente pode destacar de sobremaneira a evolução genética dos nossos rebanhos. A genética hoje, o melhoramento genético hoje, que anda muito passo a passo com tecnologia, com ciência, com pesquisa, é uma prova real aí de como o nosso mercado vem buscando melhorar e se aprimorar, e o melhoramento genético é uma das mais importantes ferramentas que o pecuarista pode lançar mão para conquistar melhores resultados, produtos mais rentáveis e mais saudáveis para os clientes. Eu tive a oportunidade de ir em umas fazendas aí no Mato Grosso e acompanhar, né, como que eles cuidam dos bois, né? Eles colocam um brinco, quer dizer, como disse a Adriana, né, já acompanha desde o nascimento para saber o pedigree, de onde veio, e vai dando todas as vacinas necessárias, cuidando no confinamento, até o ponto de atingir um peso para poder ser comercializado, ser abatido, e isso faz com que a carne ela seja realmente pronta e preparada para poder tipo de exportação, né, Cassiano? Alex, eu trabalhei por um curto período de tempo na área de sanidade, assim como o Flávio, nós temos uma experiência na área de sanidade, e eu não tenho medo em falar que o Brasil é um dos países modelos em relação à sanidade. Os protocolos são muito bem seguidos e há um controle no campo muito rigoroso em relação à sanidade. E o melhoramento caminha junto com isso, caminha em paralelo a isso. E eu costumo brincar, Alex, que o nosso negócio, que hoje é genética, ele caminhou muito, até fruto de uma conversa que eu tive com o Flávio numa das visitas que a gente fez, o quão evoluiu desde a década de 90 até 2021, ou seja, são 30 anos, o quanto evoluiu essa genética, o quanto melhorou o rebanho brasileiro. E ainda vou um pouco mais além, e eu acho que o Flávio concorda comigo, a gente não vende só genética, a gente vende um pacote tecnológico que vai dentro de uma ampola, dentro de uma palheta de sêmen, porque ali tem precocidade sexual, ali tem ganho de peso, ali tem qualidade de carne, ali tem leite. Eu comparo uma palheta de sêmen a um celular desses muito modernos, onde você faz tudo no celular. Inclusive, o produtor consegue rastrear, consegue acompanhar a sua fazenda de onde ele estiver pelo celular. E a palheta de sêmen tem tanta tecnologia quanto um desses celulares modernos. Adriana. Inclusive, Alex, eu também não sei se você conhece, e quero que o Flávio e o Cassiano expliquem melhor para os nossos ouvintes, né? O melhoramento genético é uma coisa tão fantástica no animal, né, na pecuária, e ele se aplica também aos suínos e às aves, tudo, mas na carne já existe um marcador genético, Alex, que é para eficiência alimentar. Se escolhem os animais que comem menos, mas convertem mais em peso. É ou não é, Flávio? Não, e inclusive no leite também já tem. Nós na Holanda já estamos também trabalhando com essa característica e a gente já consegue avaliar a eficiência alimentar também nos animais produtores de leite. Isso é muito importante. E eu sempre comento nas nossas reuniões internas e quando eu tenho oportunidade com os nossos clientes, Alex, porque nós temos, a palavra certa é uma responsabilidade muito grande. Quando o Cassiano fala que a gente entrega um pacote tecnológico, e de fato a gente causa impacto em meio ambiente, a gente causa impacto em produtividade, a gente causa impacto na saúde das pessoas envolvidas na cadeia que consomem esses produtos de origem animal. Então, a gente se sente orgulhoso de poder ajudar, de poder fazer parte desse setor produtivo e sabemos da nossa responsabilidade de levar todo esse pacote de tecnologia, de soluções dentro do melhoramento genético. Nós fazemos isso hoje. Você vê, na sua abertura você anunciou há 143 anos a nossa empresa trabalha com melhoramento genético. Então, eu acho que a gente consegue já levar alguma melhoria para os rebanhos assistidos pelos nossos consultores aí espalhados por todo o Brasil, mas avançou e vai continuar avançando muito. E o que está diferente agora de 20, 30 anos atrás?
os ciclos estão mais curtos, a velocidade dessa mudança é maior. Então, a gente, toda hora estão entrando touros novos, matrizes novas no rebanho, e cada geração melhor do que a geração anterior. Esse é o nosso papel de promover melhoramento genético através da seleção dos melhores animais. Como que é feita a seleção das matrizes, ô Flávio? Essa eu vou deixar para o Cassiano, que é um dos nossos especialistas, e eu dou alguns pitacos no meio, Alex. Eu não estou acertando, na hora que eu acerto o nome dele, ele joga para outro. Vamos lá, Cassiano. Alex, o nosso país tem dimensões continentais, né? Isso aí não é nenhuma novidade. E a raça que ganhou, que predominou nesse continente, vamos dizer assim, foi a raça Nelore. E basicamente a vaca Nelore. Por quê? Porque ela tem uma alta capacidade de adaptação e ela é muito rústica. E a melhor forma que tem, e aí eu não sei se para selecionar as vacas, mas para promover o melhoramento genético, mesmo que a fazenda não participe de um programa especificamente, um programa específico de melhoramento genético, o produtor simplesmente produz para vender a sua produção. E ele lá utiliza a genética, ou através do sêmen, ou através do touro, e ele quer melhorar esse seu rebanho. A ferramenta mais simples e objetiva para fazer melhoramento chama-se estação de monta curta. Porque a gente vai em algumas fazendas, o senhor tem estação de monta? Tem. Eu coloco os touros em março e tiro em dezembro. Ele tem estação de monta, só que é de 10 meses. Então, quando a gente fala que uma estação de monta curta, aí de 90 até 120 dias, onde ele vai chegar ao final dessa estação de monta, vai subtrair do seu plantel aquelas fêmeas que não emprenharam, vai segurar as que emprenharam, vai substituir por fêmeas jovens, que uma das máximas do melhoramento genético é que a geração mais nova é sempre melhor que a mais velha. Então, se ele fizer esse simples procedimento de ter uma estação de monta curta, subtrair essas fêmeas inférteis que não ficaram gestantes ao final da estação de monta por fêmeas jovens gestantes, ele já vai conseguir fazer já vai ter uma boa evolução do seu plantel de matrizes. E veja, Alex, eu não vou fugir de responder, não. Eu só gosto de passar a bola para o Cassiano nesse momento, porque o Cassiano, eu concordo muito com a linha de raciocínio que o Cassiano divide conosco em linha com essa sua pergunta. Veja, quando a gente trata de Brasil, um país de dimensões continentais, é o mesmo que dizer que nós temos muitos desafios diferentes dentro de um mesmo país. Eu sempre gosto de dividir com os nossos clientes que a gente tem que prestar atenção em qual touro, em qual matriz a gente vai utilizar para fazer mão do melhoramento genético. Veja bem, trazendo para um exemplo mais popular no nosso país hoje, quem foi melhor, Romário ou Pelé? É difícil fazer essa comparação. São dois craques que jogam em posições diferentes. E que surgiram em épocas diferentes também, né? Em épocas diferentes. Qual touro é melhor? Vai depender. Qual sistema de produção aquele cliente utiliza na sua fazenda? É um sistema mais intensivo? É um sistema mais extensivo? Quais são os objetivos de melhoramento genético ele possui? Ele quer, falando em corte, ele quer produzir bezerros mais pesados a desmama? Ele quer produzir fêmeas mais férteis e precoces para recompor seu rebanho? Ele quer um animal ao abate com melhor qualidade de carne, com melhor marmoreio, com maior espessura de gordura superficial? Então, a gente precisa dialogar bem com os nossos clientes para entender seus objetivos, seu sistema de produção, e aí poder indicar os melhores touros, fazer a classificação mais adequada dessas fêmeas, consequentemente os acasalamentos, promover o melhoramento genético. É verdade, senhor, que para a fêmea parideira ela não precisa ser uma vaca de raça, ela pode ser uma vaca normal, simples. Você sabe o que eu costumo ser? E aí é o que eu acredito, em hipótese alguma, quer dizer que é alguma verdade absoluta. A gente sempre discute muito em cima do touro. Mas para o criador comercial, qual que é o animal que fica mais tempo dentro da fazenda? É o macho ou a fêmea? A fêmea. É a fêmea. Então, tem que se ter um cuidado muito grande
na seleção dessas fêmeas, no cuidado dessas fêmeas, porque elas é que vão continuar dentro da fazenda produzindo novas gerações. É claro que a gente pode partir, Alex, de um rebanho comercial, de um rebanho não tão apurado em raça A ou raça B, porque é o ponto de início, é o ponto de partida para promover o melhoramento genético. E todas as estações futuras, como o Cassiano bem explicou, vão nos definir, através dos objetivos do cliente, quais caminhos seguir, quais animais manter, quais animais descartar, quais acasalamentos nós deveremos direcionar dentro daquele rebanho. Adriana. Ô, Flávio e Cassiano, aí vocês decidem, eu não vou nem designar. Agora nós vamos ter que jogar assim, para os dois. Né? A gente tem menos de 10%, acredito que a estatística está mais ou menos por aí ainda, do rebanho nacional inseminado, né? Que é a biotecnologia mais antiga que existe para a reprodução bovina. Mas esse ano a gente teve um crescimento expressivo da venda de sêmen bovino também registrado pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Vocês acreditam que o pecuarista está se igualando ao agricultor na busca de tecnologia? Eu acho que ele deseja, ele sabe da necessidade que ele tem de se profissionalizar, de se tecnificar. O mercado de inseminação artificial, ele vem crescendo muito, muito forte nos últimos 2, 3 anos, Adriana, mas esse crescimento é constante, ele já vem de períodos anteriores também. No ano passado, até dezembro do ano passado, nós tivemos mais de 21 milhões de doses comercializadas nesse mercado, e isso vem crescendo ano após ano, em larga escala, e eu acredito que é o caminho mesmo, porque quando ele lança a mão de ferramentas como inseminação artificial, como a IATF, é poderosa essa ferramenta e vai proporcionar a ele ter os melhores animais dentro da sua propriedade. Então, a gente sabe que a nossa agricultura é de excelência hoje no Brasil, e o pecuarista, ele já sabe da necessidade, e ele já reconhece, e tenho visto ele se profissionalizando e se tecnificando cada vez mais. Realmente, a gente fica muito feliz como que realmente a pecuária ela está em crescido, hoje ela tem colaborado muito para o agronegócio do modo geral, né? E a gente vê realmente o crescimento e o cuidado, né? E o Brasil tem se especializado nisso, né? E hoje um dos maiores concorrentes nosso é a Austrália, né? A gente hoje é um importante player nesse mercado internacional de carne, e a gente tem sim alguns concorrentes nesse mercado, mas eu acredito muito no potencial do Brasil. Não é uma falácia e nem é uma brincadeira sem fundo, de verdade, a questão que o Brasil é o celeiro produtivo do mundo. Eu sei que nós temos condição de manter a nossa posição de liderança e cada vez mais entregar um produto com ótima qualidade e com produtividade que atenda aos mercados internacionais, que você e a Adriana devem saber bem, são altamente exigentes, tanto na questão sanitária quanto na questão de qualidade. E eu sinceramente acredito que isso é um caminho sem volta. Eu acho que o Brasil caminha bem, avança bem, se prepara bem para se consolidar nesse mercado internacional. Se me permite... Claro. Eu complementando isso que o Flávio falou, a pecuária de corte, principalmente aqui, falando um pouco mais com foco no corte, ela vem passando por etapas e ela já venceu essa etapa da quantidade. E com a quantidade a gente atingiu certos mercados. Hoje nós estamos evoluindo para a quantidade e para a qualidade. E aí nós vamos passar a atuar em mercados diferentes, que, fazendo a comparação e talvez com a Austrália, que trabalha com uma carne com mais qualidade, esse mercado, logo, a pecuária brasileira vai passar a atingir também, porque o patamar está mudando. Antes a gente tinha muito, agora nós estamos começando a ter muito e com qualidade, o que é muito bom, porque tem um reconhecimento financeiro melhor, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, visto que hoje se vende muito mais essa carne nobre, ou essa carne premium, ou essa carne de qualidade, não sei como poderíamos chamar, mas, enfim, paladar não regride. Depois que você come uma carne premium, você não quer mais comer aquela outra carne de antes.
É verdade. Exatamente. Né? Eu tô E isso vendo não... aqui... Pode falar, Alex. Não, eu ia dizer que isso, antigamente, havia uma cultura que isso estava relacionado só à raça, né? Ou só algumas características de alguns animais. E hoje a gente já sabe que, dependendo das linhagens, dependendo do tipo de trato desse animal, dependendo da genética, de uma série de características, às vezes depende muito menos da raça do que mesmo da característica de cada animal, né? Vocês acham que o consumidor brasileiro reconhece essa evolução do produto carne brasileiro e da pecuária, ou vocês acham que seria necessário um subsídio melhor, assim, uma divulgação melhor, uma consciência melhor? Eu acho o seguinte, Adriana, Alex e Cassiano, eu acho que as coisas vão evoluindo e toda evolução, pelo menos a grande maioria das evoluções, elas vêm para agregar, para poder melhorar o nosso dia a dia e a nossa vida. As tecnologias mais recentes que a gente tem acompanhado nos permitiu encurtar distâncias, comunicar melhor com as pessoas, mas a gente não pode deixar de ter o cuidado, porque da mesma maneira que ela agrega, ela permite uma disseminação muito rápida de informações inverídicas, de informações que não agregam muito, nem para o consumidor e nem para a cadeia produtiva. Tem fake news no agro também, né? Tem. Então, sim, eu acredito que nós temos sempre a oportunidade de melhorar. Os nossos clientes no Brasil e fora do Brasil precisam, sim, saber qual é a verdade por trás do agronegócio. Esses homens e mulheres que se dedicam, que têm uma rotina de trabalho pesada, dura, para produzir alimento para as nossas famílias, para os nossos filhos, quão comprometidos eles são com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a saúde das pessoas. Então, há oportunidade para a gente fazer, sim, campanhas de conscientização, de divulgação de informações corretas, de informações verdadeiras, que agregarão para o nosso consumidor a verdade sobre o agronegócio, sobre a pecuária, sobre a produção de carne e a produção de leite. As pessoas têm melhorado o nível de conhecimento, mas eu acredito que ainda tem muito por se falar, porque tem muita coisa boa para a gente poder divulgar nesse nosso Brasil. Flávio Cassiano, eu acredito, né, que nos anos 60, 70, o boi era dividido em duas partes, né? Primeira e segunda. Então, o boi era do meio para frente, a parte dianteira era carne de segunda. E depois, do meio para trás, era carne de primeira. E aí, as carnes começou a ter valor. O pessoal começou a valorizar hoje. Hoje, uma picanha não é só a picanha, não. Hoje a turma gosta de uma costela, hoje a turma gosta do acém. Eles vão mudando o nome, né? Mas vão classificando, porque hoje, realmente, o boi inteiro passou a ser praticamente de primeira, né? Cassiano é nosso especialista de churrasco. O Cassiano é nosso especialista de churrasco das nossas confraternizações. Ele vai responder essa daí. Eu acredito, isso a gente só acredita vendo. Não, a gente só acredita vendo. Porque eu falo assim, hoje toda a carne do boi ele é especial, entendeu? Você não encontra mais carne de segunda, é tudo de primeira, né? Então, você vai fazer um churrasco, tem o churrasco do contrafilé, tem o churrasco da maminha, do alcatra, tem aquele que gosta do costela no bafo. Então, quer dizer... O Alex, o que do boi não é aproveitado hoje? Tinha um ditado que falava só não se aproveita o berro, mas até em algumas aberturas de programas a gente tem ouvido um berrante tocar e até o berro a gente tem aproveitado, não é não, Cassiano? Exatamente. É por isso que eu estava falando aqui, né, que realmente hoje tudo se aproveita do boi, né? Porque de primeira, antigamente era assim, aquele que tinha condições financeiras, ele comia metade do boi para trás. Agora os pobres, né, que eram os mais humildes, ficava lá carne de pescoço, pegava o músculo, entendeu? Rabada. Né, as costelas, tudo, né? Então, aí, e da outra parte vinha lá o contrafilé, né? Já ficava ali, vinha ali o filé mignon, vinha ali o colchão mole, vinha todas essas coisas. Então, hoje não, hoje toda a carne ela é valorizada. Hoje não tem carne barata. Aí eu compro mais porque é mais barato. Não, hoje está tudo equilibrado. Então, quer dizer, hoje a carne ela se tornou, no modo geral, toda ela nobre, né, Cassiano? Eu costumo falar, Alex,
que tem o boi de primeira e o boi de segunda. Porque quando você tem um boi de genética, e aí a genética por si só não faz milagre. Quando essa genética vem alicerçada com sanidade, com manejo e com nutrição, você produz um boi de primeira. E esse boi de primeira é esse boi que o Flávio falou, que não se que se aproveita até o berro. E é bem isso. E eu costumo fazer muitas, o Flávio me conhece, eu conto muitas histórias. E uma história que eu gosto de contar é que os coleguinhas do meu filho combinaram um churrasquinho final de semana e eu fui no açougue e comprei um Prime Rib. E aí vem lá, Prime Rib, e embaixo está escrito A100. E eu cheguei lá, os pais olharam para mim, pô, mas você vai assar A100 na churrasqueira? Se vocês não gostarem, eu como sozinho, não tem problema. Depois do primeiro corte, eu quero mais desse produto. Eu falei, então, é A100, era carne de segunda até ontem. Hoje, um boi de primeira, ele produz carne de primeira do pescoço até o rabo. Exatamente. Você vai hoje em churrascaria 5 estrelas, você vai lá um shoulder steak, uma ponta de agulha, e você come de boca cheia, porque realmente não tem carne mais, não. Você foi fundo agora, você foi no ponta de agulha, olha, eu lembro dessa época, ponta de agulha, me dá 1 quilo, 2 quilos de ponta de agulha, né? Dependendo da região do Brasil, é o famoso granito. O aqui já é mais chique, granito, já fala um nome mais bonito. Então, Alex, essas coisas... Oi. Para esses zebuzeiros, você só não pode falar que você gosta de carne de Angus. Mas a gente você fala, eles cai a conexão na hora. Eu vou falar um negócio para você. A gente gosta, sim, Adriano, porque você conhece bem esse mercado, como é que é. Hoje em dia, mais do que nunca, as duas raças andam ali, juntinhas uma da outra, porque elas se complementam muito bem. Com certeza. E assim, aproveitando a onda, a carne, vamos dizer assim, mais valorizada do mundo é a carne do Wagyu, que é o boi lá de origem japonesa, que tem a carne mais marmorizada do mundo, né? E aí, quando você pega um cupim de um zebuíno, é uma carne marmorizadíssima. Existem, e aí não precisa ser nenhum mestre, um chefe de cozinha, que você faz pratos deliciosos com cupim, que é uma carne que também até bem pouco tempo ninguém queria, porque era uma carne gorda. Agora a carne é marmorizada, ela é uma carne marmorizada, assim como é a carne do Wagyu, que se bem feita... O que é marmorizada? Porque eu sou ignorante nessas coisas. O que é marmorizada para você? Carne marmorizada? É a musculatura. Algumas raças têm maior... tem um fator genético que ele acumula a gordura entremeada aos músculos. E isso dá mais sabor para a carne. Exato. E a raça Wagyu, que é uma raça de origem japonesa, ela tem essa característica muito marcante. Ela produz o contrafilé mais marmorizado, ou seja, com mais gordura entremeada. E essa gordura entremeada, aí eu peço a ajuda do Flávio, que ele é mais... conhece mais disso. É a gordura saturada, é insaturada, né? Que é a que não faz mal para a saúde. E essa raça tem essa característica de ter esse marmoreio, e outras raças o têm, como a raça Angus, tem mais que a Nelore, por exemplo, e aqui só fazendo comparações, né? A Wagyu que tem mais, depois vem por escalas, e talvez a Nelore é uma das que menos tenha. Porém, com trabalhos de seleção e melhoramento genético, hoje a gente já tem animais da raça Nelore com elevado marmorização, com elevado grau de gordura entremeada à musculatura, que dá mais sabor à carne. Então, passou um pouco dessa fase da carne de primeira ou de segunda. Hoje nós temos carne de qualidade mesmo em animais da raça Nelore, e quando não o tem nessa gordura entremeada em todos os músculos da carcaça, o zebuíno tem o seu cupim, que é uma carne marmorizada e que produz pratos deliciosos, e não precisa nem ser nenhum chefe. Até pouco tempo atrás... Essa é, entre aspas, a mágica do melhoramento genético. Hoje nós temos produtores com marcas próprias de carne de Nelore de excelente qualidade no mercado brasileiro, Alex.
Algumas marcas são verdes, inclusive, né? Aproveitando essa onda aí. Gente, o Nelore brasileiro sempre foi verde, né? Ele sempre viveu de capim, ele sempre viveu de livre, né? Mas agora está na moda. Ô, Flávio, a gente sabe que o Cassiano estava falando do cupim, né? Mas o cupim sempre foi uma carne marginalizada no passado, porque a turma não queria comer, porque assim, é ali no cupim que nego aplica as vacinas, é ali que aplica um monte de coisa, então muita gente discriminava essa carne. E hoje ela ganhou respeito e está sendo consumida aí, numa boa, né? Exatamente. Inclusive, isso é uma das oportunidades que a gente tem de poder esclarecer para a população, para os consumidores. Os manejos sanitários hoje, os protocolos sanitários, os cursos de capacitação que todas as empresas e órgãos públicos promovem às pessoas que trabalham nas fazendas, ensinam os locais corretos de aplicação de medicamento, de vacina, manejo do gado no curral, no transporte, para evitar que a carne, a qualidade da carne, a saúde desses animais seja afetada de forma negativa. Então, o que antes, há pouco tempo atrás, nem há muito tempo atrás, era marginalizado, como você bem disse, hoje se torna prato especial, prato de Masterchef, que vai para o prato do consumidor. Adriana. O Alex, é que a gente está falando muito, né, da carne, mas a gente já citou também o mercado leiteiro, mas em alguns casos o trabalho de melhoramento genético consegue, entre uma geração e outra, duplicar a produção leiteira em algumas propriedades, né? Mesmo em raças zebuínas, como é o gir leiteiro, por exemplo, o Cassiano não vai me deixar mentir, e inclusive algumas raças, por marcadores genéticos selecionados, conseguem não ter proteínas que são maléficas à digestão, por exemplo. Então, assim, é fantástico mesmo o trabalho que é feito, que, no caso da pecuária de corte, finaliza mais rápido o que eles chamam de acabamento de carcaça, que é o que a gente gosta, né? Não é gordura, não, é carne, é peso, é o que vai para o frigorífico. Então, quando a gente fala da pecuária brasileira, não se tem, talvez fora do Brasil, uma ideia, né, de que é só pecuária extensiva, de que é só uma realidade adversa, mas não é. E as biotecnologias de reprodução, que as centrais de sêmen fazem um papel fantástico para isso, muitas nasceram com berço brasileiro, como é a fecundação in vitro. Vocês podem falar um pouquinho do uso do sêmen nessas biotecnologias, por favor? Como que está o mercado? Claro. Assim como a inseminação artificial, depois vem a evolução da inseminação artificial em tempo fixo. Hoje, para a gente também já é uma realidade, mais uma ferramenta nesse mercado, que é a transferência de embriões. Vem para somar, os produtores cada vez mais aderem a essa tecnologia também, e quando eu falo aderem, eu estou começando a falar que nós já estamos começando a ganhar escala comercial também na transferência de embrião. O Brasil hoje é um dos principais países que dominam essa tecnologia, tem grandes profissionais, especialistas nessa área. A gente, além de produção para o mercado interno, também tem exportação de embriões para outros países, e eu acho que é mais uma ferramenta que nós temos para evoluir no melhoramento genético. Então, na minha opinião, vem também para ficar, Adriana. O Cassiano é zootecnista, ele entende também como é importante e o ganho que o produtor pode ter no uso combinado de tecnologias de inseminação artificial e transferência de embrião, porque o ganho, a velocidade do ganho genético, o encurtamento de gerações que a gente pode promover agregando nesses rebanhos animais com genética superior é muito grande e, na minha opinião, veio para ficar. Eu quero fazer uma pergunta também para o Cassiano. Cassiano, a nossa carne brasileira, ela tem condições, ela compete em condições de igualdade com os bois lá da Austrália? Porque parece que o maior concorrente do Brasil lá fora são os bois australianos. Sim, é verdade isso daí? Que é o maior concorrente, não sei se o maior concorrente, mas para mim, como zootecnista que trabalho com pecuária, a minha maior inspiração é a Austrália, porque eles têm condições climáticas muito semelhantes às nossas e eles conseguem ter
índices de exportação, por exemplo, muito o que eles exportam em relação ao rebanho que eles têm é muito maior do que a nossa escala, a nossa relação, na verdade, né? Do que nós exportamos perante o nosso rebanho. E além deles conseguirem exportar mais, eles exportam com preços médios melhores. Então, isso está muito ligado à qualidade da carne, que aí volto naquela minha fala anterior, de onde a barreira da quantidade nós já superamos, agora nós vamos romper a barreira da quantidade com qualidade, e aí eu enxergo um horizonte, um oceano extremamente azul para o Brasil navegar nos próximos anos. E só queria aproveitar um pouquinho a fala anterior da Adriana, onde ela falou de proteínas presentes ou não no leite, ela falou de genômica, ela falou de consumo alimentar residual, ela falou de várias características, naquela minha analogia da paleta de sêmen com um celular desses dos mais modernos. Então, aí fechou o meu raciocínio de que numa paleta de sêmen tem muita tecnologia. Verdade, né? E uma história só para vocês, talvez, não sei se vocês sabem, né? Eu estava assistindo um documentário sobre o Tião Maia, um dos maiores produtores e criadores de gado. Foi aqui do Brasil, ele começou em Araçatuba e depois ele foi embora para a Austrália. E ele que foi se tornando lá, o pessoal até questionava, mas como que esse homem fica comprando boi aqui na Austrália? Porque a Austrália não tinha o hábito. E ele se tornou o rei do gado lá na Austrália, né? E agora ele voltou para o Brasil, né? Ele já faleceu, mas tudo começou com um brasileiro lá na Austrália produzindo gado, né? Então a gente vê que realmente o Brasil leva jeito na criação de gado, e eu acho que esse importante trabalho de inseminação artificial, melhorando a qualidade da carne brasileira para poder competir no mercado, porque realmente o Brasil é uma coisa fantástica em termos de produtividade, e hoje não é à toa que nós estamos liderando tanto na parte agrícola, mas também como na pecuária, né, Flávio? É isso aí. Eu acho que a gente aprende muito com o passado, é uma referência para a gente, e como eu tenho dito e visto dia a dia junto aos nossos clientes e produtores e fornecedores de genética, o Brasil hoje ele tem condição de acessar mercados, todo tipo de mercado, o mundo afora, viu, Alex? É muito engraçado essa questão, porque a gente não produz um produto ao nosso gosto, a gente produz um produto ao gosto do cliente. Então, tem mercados que gostam de animais com carne mais magra, outros com carne mais bem acabadas, com mais gordura superficial. Isso também influencia muito no processo de industrialização desse produto, na questão de resfriamento e tudo. Mas o produtor, a partir do momento que ele sabe, que ele tem consciência do mercado que ele está inserido, ele está caminhando no rumo de preparar o melhor produto, de adequar suas propriedades, a adequação às normas produtivas, a bem-estar animal, que é uma coisa muito importante também, que a gente não conversou ainda nesse nosso bate-papo, mas é uma coisa que a gente não ignora, a gente tem que prestar atenção, e nós estamos fazendo isso. É meio ambiente, é bem-estar animal, é produtividade, é produzir alimento para a população e promover mais saúde para todos. O Nelore, qual a origem do Nelore? Por exemplo, o Nelore hoje é o maior produtor de carne que a gente tem no Brasil. Ô, Cassiano, da onde vem o Nelore PO? O Nelore é oriundo da Índia, né? De uma raça que existia lá chamada Ongole. E aí veio para o Brasil e ele recebeu o nome de Nelore. Então, Nelore é aqui no Brasil, lá é a raça Ongole, e no Brasil estima-se que aproximadamente 80% do nosso rebanho seja Nelore ou anelorado, ou seja, com características evidentes e claras do Nelore, porém não pode se afirmar com certeza que seja, mas tem todas as características, então estima-se, e aí são dados da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e que mais de 80% do nosso rebanho seja Nelore. Adriana. A gente agradece até hoje seu Gabriel Garcia Cid, seu Rubico Carvalho e tantas outras famílias, né? São Torres, que fizeram a grande importação da década de 60 e que trouxeram, talvez, os principais
genearcas que compõem a base do rebanho Nelore, e assim, foram, sem dúvida, visionários que embarcaram num navio, viajaram aí por 40, 50 dias, Ficaram 40 dias de quarentena, quando se não falava de quarentena ainda, né? Exatamente, tiveram uma visão para escolher esses animais, trouxeram toda uma dificuldade de transporte. Hoje se vê muita dificuldade para exportar animais vivos, imagina isso na década de 60. Então, enfim, fizeram, sem dúvida, um grande diferencial para a nossa pecuária. Por isso que eu costumo falar que a nossa pecuária tem muito ainda por evoluir, porque ela é relativamente nova. Nós temos, assim, de seleção mesmo, talvez 30, 40 anos, porque da década de 60 até a década de 90, esse foi a fase de povoamento. Então, essa raça foi se disseminando, e hoje ela vem sendo trabalhada, então, por isso, esse curto, 30 anos, são poucas gerações que passaram, então nós temos aí um horizonte. Eu gostaria de poder chegar e viver mais uns 100, 150, 200 anos para enxergar onde o Nelore vai chegar, porque eu tenho certeza que ele vai se tornar um animal extremamente eficiente, produtivo, com qualidade de carne, com marmoreio, com eficiência alimentar, com tudo. Docilidade. Temperamento. Quando a gente fala em 30 anos para melhoramento genético, é muito pouco tempo. E assim, só você falou de docilidade, eu me lembrei aqui de mais uma história do Cassiano. Em 2017 eu conheci a pecuária do Paraguai, eu não o conhecia. E visitando alguns produtores, lá tem uma alta predominância da raça Brahma, que também é um zebuíno. E aí mas por que o Brahma? Porque Nelore é muito bravo. Eu falei, mas espera aí, talvez o Nelore que vocês conheceram não é o Nelore que nós temos hoje no Brasil. O Nelore hoje é uma raça extremamente dócil. Não tenho medo nenhum desse quesito docilidade em fêmea Nelore, em machos Nelore, porque o processo de seleção que vem passando tem produzido animais muito mais dóceis. Talvez porque... Desculpa um pouquinho, talvez é porque quando você começa a caminhar, ele começa a andar tudo atrás da gente, vai aquele mundaréu, aí você olha para trás, você assusta. Talvez seja por isso que lá no Paraguai eles acham que ele não é dócil, né? Mas tudo bem. Por favor, Adriana. Mas, Alex, eu até vou perguntar para o Flávio agora as mudanças todas que a gente estava conversando antes de iniciar mesmo aqui o nosso podcast, né? Ele vai nos contar aí das inovações da CRV, mas tem touros de central de 1 tonelada e 200 quilos, 1 tonelada e 100 quilos, que você coça a orelhinha dele assim, ele deita. É muito bonito de ver. São animais de 1 tonelada, pouco mais de 1 tonelada e de um temperamento maravilhoso. Tem animal que tem comportamento de um pet. Os nossos tratadores lá na Bela Vista, que é uma empresa especializada em produção e prestação de serviço do Grupo CRV no Brasil, entram nos piquetes e os animais vão andando atrás, vão acompanhando. Ele começa a fazer carinho, quando para, o animal empurra com o focinho, com a cabeça, para continuar o carinho. A gente consegue perceber isso. Então, sim, temperamento é uma coisa também que evoluiu muito e faz parte do processo seletivo. E a gente, você falando um pouquinho aí das nossas mudanças, esse ano é um ano especial para a gente, porque nós comemoramos 50 anos de atuação no mercado brasileiro. São 50 anos dessa empresa extremamente reconhecida pelo pecuarista, uma conselheira confiável, fiel, que sempre esteve aí ao seu lado, e a gente, nesse cinquentenário aí, nessas bodas de ouro aí, a gente está lá com a Bela Vista, no município de Botucatu, que é a maior central de produção de sêmen da América Latina. Hoje lá nós estamos com mais de 700 touros em processo de coleta. A Central Bela Vista, como eu disse, é uma empresa do Grupo CRV, ela presta serviço para pecuaristas, para outras centrais de comércio de sêmen, de melhoramento genético também. E a gente aqui, que sempre tem uma história muito linkada ao município de Sertãozinho, aqui no interior de São Paulo. A gente, no mês que vem, já faz uma mudança do nosso escritório, da nossa parte administrativa comercial para o município de Ribeirão Preto, que é aqui do ladinho do Sertãozinho.
Então, um ano muito especial para a gente aí, de grandes mudanças, de grandes conquistas, Adriano. Realmente, né? E a gente vai sentir falta, né? Porque a gente sempre acostumou, né? Passar ali na rodovia ali, passava em frente aí à antiga Lagoa da Serra, depois veio a CRV, e para a gente era um orgulho, né? Porque era uma empresa de inseminação artificial e famosa, conhecida no mundo todo, respeitado, qualificado, premiado, e agora indo para outro local. Então a gente fica muito triste porque é pela parte de vocês, mas também feliz porque quem adquiriu o local também é um outro sertanezinho, então a gente fica feliz por esse lado, né? Mais importante que eu quero tirar uma curiosidade, que é uma coisa que não podia escapar, Alex. Tá acabando, mas eu não posso deixar passar isso aí. Principalmente quando você, Adriano, tocou sobre as vacas leiteiras. Porque a gente nasce, cresce falando assim que a melhor vaca leiteira é a vaca holandesa. É verdade ou isso é mito? Tanto para o corte quanto para o leite, eu volto com a mesma teoria. O que é o melhor? É difícil saber. Nós temos que entender um pouco o sistema de produção do cliente. Vaca holandesa. Eu falei, mas eu... Pega o criador de Jersey e pergunta para ele. Nós temos que entender quais são os objetivos e qual é o desafio do sistema produtivo do cliente para poder indicar a melhor raça ou o melhor cruzamento que ele poderia estar utilizando como estratégia para a produção de leite. Mas eu sou meio suspeito para falar, Alex, porque assim, nossa empresa é uma empresa de origem holandesa, que produziu a raça holandesa, que é a principal raça na produção de leite. Então, assim, é inegável a gente entender a importância da raça holandesa no mercado produtor de leite e seus derivados. Mas não é menos importante, em hipótese alguma, a contribuição que todas as outras raças promovem para a produção de leite, cada uma com as suas características, suas forças. É que a gente não ouve, né? Desculpa, a gente não ouve falar de outra raça, né? Sempre quando se trata de leite, fala sempre da vaca leiteira, né? O estado que mais produz leite, que são os mineiros, né? A predominância é da raça holandesa, sim. É a raça de maior disseminação no mundo afora. Aqui no Brasil não é diferente. Então, as principais fazendas, as grandes fazendas, as fazendas de alta tecnificação, usam sim a raça holandesa como sua principal raça. Mas não só raças taurinas, como o Jersey também é um grande produtor. Raças zebuínas também têm evoluído muito na questão de produção de leite, e aí agrega um componente muito importante num país tropical como o nosso, que é a questão da adaptabilidade aos extremos de temperatura, de umidade, que causa aí uma importante fragilidade, que é o estresse térmico nesses animais, que afeta de sobremaneira. Então, sempre poder utilizar a melhor estratégia com raças mais puras, de origem taurina, ou taurinas de origem europeia, como o caso da holandesa, ou raças zebuínas. Eu acho que a gente está muito bem abastecido de opções para entregar para o produtor, para ele conseguir produzir com qualidade, com quantidade, o melhor produto. Só fazendo uma complementação, né, Flávio? Das unidades da CRV, acho que o Brasil é o único país que vende, talvez em mesmos níveis, corte e leite, né? A CRV no mundo é uma especialista em venda de sêmen de holandês, né? Exatamente. Então, tradicionalmente, vocês vendiam mais leite, né? E agora já equilibrou. Hoje no Brasil. Hoje a predominância no Brasil, hoje o corte, inclusive, já passou o leite também. Já passou. Tá? O mercado como um todo no Brasil, Adriana, Alex, é mais ou menos 3-1. 3 quartos é corte e 1/4 desse mercado todo é leite. Nós estamos falando aí de um universo de pouco mais de 21 milhões de doses, 14 milhões de doses mais de 14 milhões de doses são corte e por volta de 6-7 milhões de doses leite, considerando todas as raças, entendeu? Então, a predominância é de corte, para a CRV também não é diferente, mas a raça holandesa, lá na Europa, na nossa matriz, na Holanda e na Bélgica, onde se concentram aí os mais de 23 mil cooperados,
que são os detentores da CRV, da cooperativa lá. O predomínio é holandês absoluto e muito especializado, um nível de tecnologia, de serviço muito agregado aí nesse pacote tecnológico aí que o Semi e o Cassiano comentou. Para vocês terem uma ideia, nosso processo de seleção de touros holandês lá, ele parte de uma seleção de mais de 12 mil embriões por ano, e no final desse processo seletivo todo, apenas 25 touros são selecionados. Imagino que essa pressão de seleção, buscando sempre os animais mais eficientes, os melhores animais, aqueles que vão agregar maior saúde, maior longevidade, maior produção de sólidos nesse leite, o que é muito bom para a indústria, o que é muito bom para a saúde da população que ingere leite. E, gente, olha, leite e carne, alimento saudável, alimento que faz parte do desenvolvimento da raça humana, e a gente trabalha muito duro, Adriano e Alex, para poder entregar um produto muito saudável, de muita qualidade, que faz parte da história da evolução da humanidade. Eu não sou vegetariano, eu adoro carne, né? E uma coisa também uma coisa também que me chama muita atenção, a gente está chegando ao final, só para finalizar, a pecuária era muito forte aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui na área noroeste, depois migrou para o Mato Grosso e agora está indo para o Pará. Como que é isso? Como que se deve essas mudanças aí, para a gente finalizar aí? Nossa, pode precisa de outro programa agora. Não, é outro programa, só para dar um resuminho aqui, para a gente finalizar aqui. Eu vou dar um breve resumo e para dar oportunidade para o Cassiano falar também, mas eu entendo da seguinte forma: as fronteiras agrícolas, elas vão se expandindo, elas vão crescendo, e a gente observa isso muito em cada etapa de evolução. Saiu de São Paulo, Minas Gerais, aí a primeira fronteira rompida foi o estado do Goiás, depois vem Tocantins, aí vem o Mato Grosso, que depois se dividiu em Mato Grosso do Sul. O Pará já é um estado também com a pecuária bem desenvolvida, e agora a gente já vê Maranhão, Piauí, né? evoluindo muito, com grandes criatórios, com animais de excelente qualidade. O Ceará, para você ter uma ideia, tem uma produção de leite sensacional, com grandes fazendas, com grandes unidades produtoras. O Oeste Baiano é uma região riquíssima, e hoje a gente consegue, pelo menos na minha percepção, antigamente a gente via assim: onde tem agricultura não pode ter pecuária, onde tem pecuária não pode ter agricultura, e cada vez mais a gente começa a ver a integração desses sistemas produtivos, e aí eu já incluo um terceiro negócio, que são as florestas, e aí a gente vê a integração de agricultura com pecuária, com floresta. O negócio é o seguinte, Alex, Adriano e Cassiano: nós estamos melhorando muito naquilo que a gente se propõe a fazer, e a gente faz muito bem, e essa evolução ela vai continuar acontecendo, e eu faço questão muito de reforçar isso, com muito respeito às legislações, aos cuidados que a gente tem que ter com a saúde dos consumidores, com o meio ambiente, com o bem-estar dos animais, porque a gente entende que isso faz parte de uma cadeia produtiva eficiente e sustentável. Flávio, quero agradecer por você ter aceitado o convite da Visão Agro para estar participando, abrindo a nossa cabeça, a mente dos nossos ouvintes, para que possa entender realmente o que está acontecendo no mercado, tanto da carne, como também da inseminação artificial. Muito obrigado mesmo. Sou eu quem agradece pela oportunidade, espero ter podido contribuir de alguma forma com as informações. Me perdoe se eu falei alguma besteira aqui, aos nossos ouvintes e telespectadores, se alguma coisa não ficou a contento ou se não foi suficientemente esclarecedor. Mas agradeço em nome da CRV, muito obrigado pelo convite, seguimos à disposição de vocês, e para nós será sempre um prazer poder estar aqui para bater esse papo gostoso e esclarecedor para os nossos amigos. Flávio é gerente executivo de venda da CRV. E quero também agradecer também a sua participação também, Cassiano. Muito obrigado e por ter aceitado o convite e ter enriquecido muito mais esse bate-papo. Eu que agradeço. A gente que vive pecuária todos os dias se sente honradíssimo de poder compartilhar das nossas opiniões, das nossas experiências, da nossa vivência com essa audiência maravilhosa. Então, contem sempre conosco, é sempre um prazer e uma honra. O Cassiano é gerente de produto de corte da Zebu. Então, muito obrigado mais uma vez. E Adriana, você também, obrigado por você ter nos ajudado a conduzir. Você deveria tomar mais à frente, porque você conhece esse mercado.
Não, que isso, Alex. Eu sou só uma entusiasta e vocês entenderam, quem nos acompanhou aí, né? Descobriu um pouquinho o porquê, porque realmente é um mercado fantástico. Quem trabalha nele está de parabéns. Agradeço muito, Flávio, agradeço, Cassiano. Gente, só lembrando aqui que o Visão Agritalco é um oferecimento da Nova Smart, uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse smart.com/Brasil. Gente, muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau para vocês. Um abraço.